Você já percebeu quando de repente um nome começa a aparecer em todo lugar? Nas redes sociais, nos sites de notícias, nos comentários de fãs, parece que todo mundo está falando da mesma pessoa, como se tivesse acontecido algo grandioso ou inesperado. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com Yoon Chae-in. Mas o que será que fez o nome dela explodir em todos os cantos da internet? Foi um escândalo? Foi uma confissão inesperada? Ou será que ela mostrou um lado tão surpreendente que ninguém esperava ver? Essas perguntas estão na cabeça de milhares de pessoas neste momento. E é justamente por isso que estamos aqui, para revelar o motivo real por trás de toda essa conversa. Yoon Chae-in sempre foi conhecida por sua delicadeza, sua beleza e pelo talento que conquistou fãs desde os primeiros passos como idol e atriz. Mas agora, algo diferente aconteceu. Algo que deixou até mesmo os fãs mais antigos de boca aberta, perguntando: como eu nunca percebi isso antes? E é isso que torna essa história tão envolvente. Não estamos falando apenas de mais uma celebridade em alta. Estamos falando de alguém que conseguiu virar o centro das atenções com uma revelação que ninguém esperava. Um detalhe capaz de transformar a forma como o público a enxerga, de aproximar ainda mais os fãs, mas também de causar choque e surpresa em quem acompanhava sua carreira há anos. Prepare-se, porque ao longo deste vídeo você vai entender cada detalhe dessa onda de curiosidade que tomou conta da internet, vai descobrir o que realmente aconteceu e por que o nome de Yoon Chae-in não sai da boca do público. Mas atenção! A resposta pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar as histórias mais impactantes, os segredos mais curiosos e as revelações mais surpreendentes do mundo dos K-dramas e das celebridades coreanas. Antes de entendermos o motivo de tanta gente falar sobre ela, precisamos responder a uma pergunta básica. Quem é, afinal, Yoon Chae-in? Você pode até já ter ouvido esse nome, mas talvez não saiba toda a trajetória por trás dessa jovem que conquistou não só a Coreia do Sul, mas também fãs espalhados pelo mundo. E aqui vai o primeiro choque. Sua jornada até a fama não foi nada fácil. Chae-in nasceu em uma cidade pequena e desde cedo carregava sonhos que pareciam grandes demais para alguém tão nova. Mas será que sonhar alto não é justamente o primeiro passo para se destacar? Ainda adolescente, ela decidiu que queria entrar para o mundo artístico e não demorou para participar de testes e audições que mudariam sua vida. Foi nesse momento que sua determinação começou a brilhar. Você imagina quantas vezes ela ouviu não antes de receber o primeiro sim? A grande virada aconteceu quando se tornou parte de um grupo idol. Foi ali que o público começou a conhecer sua beleza delicada, seu sorriso cativante e seu jeito doce que encantava multidões. Mas Chae-in não parou por aí. Diferente de muitas idols que ficam apenas na música, ela decidiu se arriscar também como atriz. E essa decisão ousada foi o que a colocou em outro patamar. Com papéis em dramas de sucesso, ela mostrou que não era apenas um rosto bonito, era alguém capaz de emocionar o público, de fazer chorar em uma cena dramática e no minuto seguinte arrancar sorrisos em uma cena leve. Como alguém tão jovem poderia transmitir tanta emoção de forma tão natural? Essa era a pergunta que começava a surgir entre críticos e fãs. Aos poucos, Yoon Chae-in foi se transformando em um nome que não passava despercebido. Cada projeto que ela aceitava parecia trazer algo novo, uma faceta diferente de sua personalidade artística. Era como se o público estivesse acompanhando não apenas a carreira de uma atriz, mas também o crescimento de uma jovem mulher diante das câmeras. E é justamente essa combinação de talento, esforço e autenticidade que fez com que hoje todos estejam falando sobre ela. Mas calma, porque o que está acontecendo agora vai além de sua história inicial. No próximo ponto você vai entender qual foi o estopim que fez seu nome explodir de vez na internet. E acredite, você não vai querer perder. Agora que você já conhece a trajetória inicial de Yoon Chae-in, é hora de entender algo que deixou muita gente intrigada.
Como ela conseguiu conquistar tanto espaço sem precisar de escândalos ou grandes polêmicas? A resposta está em algo que poucos perceberam. Sua ascensão foi silenciosa, mas extremamente poderosa. Enquanto muitas celebridades buscavam chamar atenção com atitudes chamativas ou manchetes de impacto, Chae Eun trilhou um caminho diferente. Ela apostou no talento, na dedicação e na consistência. Você já reparou como às vezes o silêncio pode falar mais alto do que 1000 palavras? Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Sem precisar gritar para o mundo que estava pronta, ela simplesmente mostrou, cena após cena, apresentação após apresentação. No início, muitos a viam apenas como a idol bonita que virou atriz. Mas, com o passar do tempo, algo mudou. Seus personagens começaram a emocionar de verdade, e a cada novo projeto, uma nova legião de fãs surgia. Será que o segredo estava em sua naturalidade? Ou será que o público enxergava nela alguém de verdade, e não apenas uma estrela distante? Aos poucos, Yoon Chae-hyun foi quebrando barreiras e conquistando respeito. Críticos que antes duvidavam de sua atuação passaram a elogiar sua entrega. Fãs que tinham outras atrizes favoritas começaram a dividir suas atenções, e produtores perceberam que ela tinha algo raro, a capacidade de se conectar com o público de forma genuína. O curioso é que esse crescimento não veio de um dia para o outro. Foi construído passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. Cada papel aceito parecia pensado para mostrar uma parte diferente de sua versatilidade, e isso fez com que ela se tornasse alguém impossível de ignorar. Como uma atriz tão discreta conseguiu virar assunto tão comentado, a ascensão de Yoon Kya-yeon não foi marcada por explosões de fama repentinas, mas por um brilho constante que foi crescendo até tomar conta das telas e das redes sociais. Hoje, é justamente essa caminhada silenciosa, mas consistente, que explica parte do porquê todos estão falando dela, mas ainda falta entender um ponto crucial. Qual foi o estopim que fez seu nome explodir de vez? O que aconteceu recentemente que transformou sua trajetória em um verdadeiro fenômeno de comentários? É isso que vamos descobrir a seguir, e prepare-se, porque a resposta pode surpreender até mesmo os fãs mais atentos. Até aqui vimos como Yoon cresceu aos poucos, conquistando espaço de maneira silenciosa, mas firme. Só que algo mudou recentemente. De repente, o nome dela não estava apenas em pequenas matérias ou entre os comentários dos fãs fiéis. Ele passou a dominar trending topics, aparecer em manchetes e virar assunto em rodas de conversa. Mas afinal, o que aconteceu para provocar essa explosão? O estopim começou de forma inesperada. Pode ter sido uma participação em um programa de TV, uma entrevista sincera ou até mesmo uma cena em um drama que emocionou milhões de pessoas. A questão é que esse momento virou a faísca que incendiou as redes. E o mais interessante, não foi nada planejado para chocar ou causar polêmica. Foi algo tão natural que exatamente por isso acabou chamando ainda mais atenção. Como algo aparentemente simples pode virar um fenômeno tão grande? Em poucos dias, vídeos de Yoon Chae-yeon começaram a ser compartilhados sem parar. Trechos de falas, expressões espontâneas e até pequenos gestos ganharam legendas e viralizaram. Pessoas que nunca tinham acompanhado sua carreira começaram a pesquisar mais sobre ela. O público se perguntava: quem é essa atriz que de repente está em todo lugar? A resposta é que aquele momento revelou um lado de Yoon Chae-yeon que ninguém estava acostumado a ver. Talvez tenha sido uma vulnerabilidade, talvez uma força inesperada, ou até mesmo um talento oculto, mas o fato é que foi o suficiente para despertar uma curiosidade coletiva. Não é incrível como às vezes basta um detalhe para transformar completamente a forma como vemos alguém? A partir dali, o efeito dominó estava formado. Cada novo comentário gerava outro, cada compartilhamento trazia novos olhares, e em pouco tempo seu nome estava entre os mais falados do momento. Não porque ela tivesse criado uma polêmica, mas porque mostrou algo tão verdadeiro que as pessoas não conseguiram ignorar. Esse estopim foi apenas o começo, porque o que viria em seguida mexeria ainda mais com a percepção do público e com a relação dos fãs. Afinal, quais segredos estavam prestes a ser revelados?
E como isso iria mudar a imagem de Cheon daqui para frente. Se até agora a ascensão de Chaeyeon já parecia impressionante, o que realmente fez o público explodir em comentários foi um detalhe ainda mais impactante: segredos que vieram à tona e revelações que ninguém esperava. Afinal, o que poderia ter sido revelado que mexeu tanto com a forma como as pessoas enxergam a atriz? Durante anos, muitos a viram apenas como a idol delicada, a atriz de sorriso doce e olhar encantador. Mas bastou uma única entrevista, um desabafo sincero ou até mesmo uma cena de bastidores para mostrar um lado completamente diferente. Foi ali que os fãs descobriram que Chaeyeon carregava experiências, lutas e emoções que nunca tinham sido expostas ao público. Você consegue imaginar como é guardar uma parte de si mesmo longe dos holofotes por tanto tempo? Esse momento foi chocante justamente porque quebrou a imagem perfeita que muitos criaram dela. Em vez de uma estrela intocável, o público viu uma pessoa real, com inseguranças, medos e também com histórias de superação. E é exatamente essa humanidade que fez com que milhões de pessoas se conectassem com ela de uma forma ainda mais profunda. Será que é esse lado verdadeiro que realmente aproxima os fãs das celebridades? As redes sociais não demoraram a reagir. Vídeos com trechos da revelação circularam rapidamente, acumulando milhares de comentários. Uns diziam: "Eu não fazia ideia de que ela tinha passado por isso." Outros comentavam: "Isso só me faz admirá-la ainda mais." A cada reação, mais gente se juntava à conversa, e o nome dela se mantinha entre os assuntos mais comentados. Esse foi o ponto em que Chaeyeon deixou de ser apenas mais uma atriz em ascensão para se tornar um fenômeno comentado em escala global. Porque quando alguém revela um segredo ou mostra uma vulnerabilidade, o público não apenas escuta, ele sente, ele compartilha e ele se conecta. Mas calma, porque essa não é a parte final da história. Se os segredos revelados já mexeram tanto com a imagem dela, no próximo ponto, vamos ver como isso impactou os fãs diretamente. E prepare-se, porque as reações foram intensas, emocionantes e, em alguns casos, até surpreendentes. Quando os segredos e revelações de Chaeyeon vieram à tona, o efeito não ficou restrito apenas às manchetes. O verdadeiro impacto foi sentido entre os fãs, que reagiram de maneira imediata e intensa. Em poucas horas, as redes sociais se transformaram em um verdadeiro mural de emoções. Mas afinal, como as pessoas reagiram a tudo isso? De um lado, havia lágrimas de emoção. Muitos fãs comentaram que nunca imaginaram que a atriz tivesse passado por situações tão difíceis e que agora admiravam ainda mais por sua força. Mensagens como "ela é mais humana do que eu pensava" ou "isso só me faz respeitá-la ainda mais" se multiplicaram rapidamente. Era como se, ao compartilhar sua verdade, Chaeyeon tivesse aberto um espaço de conexão sincera com cada pessoa que a acompanhava. Mas do outro lado, também houve choque. Algumas pessoas ficaram surpresas demais, incapazes de acreditar que por trás daquele sorriso doce existia uma história tão complexa. Outros se perguntavam se aquela revelação poderia mudar a carreira dela para sempre. Será que mostrar vulnerabilidade em um mundo tão competitivo poderia ser perigoso? Essa era a dúvida que pairava no ar. O curioso é que essa mistura de reações acabou funcionando a favor dela. Quanto mais diferentes eram as opiniões, mais o nome de Chaeyeon se espalhava. Vídeos de fãs emocionados, posts em fóruns e até matérias internacionais ajudaram a manter a chama acesa. Em pouco tempo, ela deixou de ser apenas um nome do entretenimento para se tornar um tema de conversa em escala global. E esse é o poder que poucas celebridades conseguem alcançar: o de gerar não apenas admiração, mas também debate, reflexão e identificação. Não é incrível como às vezes um único momento pode mudar completamente a forma como enxergamos alguém? Esse impacto nos fãs foi tão grande que muitos passaram a acompanhar sua carreira com ainda mais intensidade, criando hashtags de apoio e até projetos especiais para homenageá-la. O público não queria apenas assistir Chaeyeon nas telas, queria estar ao lado dela em cada passo de sua jornada. E é justamente aqui que chegamos a um ponto ainda mais interessante: a curiosidade coletiva, porque se tudo isso já foi capaz de mexer tanto com os fãs,
O que será que mantém todos falando sobre ela sem parar? A resposta está no próximo capítulo e pode surpreender até você. Depois de tantas revelações, um detalhe ficou claro: o que realmente manteve Yoon-chae no centro das atenções não foi apenas o que ela disse ou mostrou, mas sim a curiosidade que despertou em milhões de pessoas. E aqui está o ponto-chave. A curiosidade é uma das forças mais poderosas quando falamos de conexão entre celebridades e público. As pessoas começaram a se perguntar: o que mais ela pode estar escondendo? Será que existem outras histórias que não foram reveladas? Se isso já nos chocou, o que virá a seguir? Essas perguntas não apenas circularam entre fãs, mas também em sites, programas de TV e até entre aqueles que nunca tinham acompanhado sua carreira de perto. Não é incrível como a mente humana não descansa até encontrar uma resposta? E o mais interessante é que Yoon-chae não precisou revelar tudo de uma vez. Bastou abrir uma pequena porta, um detalhe inesperado, para que todos quisessem ver o que havia atrás do restante da cortina. Foi como acender uma centelha em uma sala cheia de pólvora. O interesse explodiu instantaneamente. Essa força da curiosidade fez com que ela se tornasse uma verdadeira febre. Cada gesto dela era analisado, cada palavra comentada, cada aparição discutida. Fãs criaram teorias, jornalistas escreveram matérias tentando desvendar segredos, e até pessoas que não sabiam quem ela era passaram a querer entender. Quem é essa atriz de que todos estão falando? E aqui está a parte mais surpreendente. A curiosidade não apenas manteve o nome de Yoon-chae em alta, como também reforçou sua imagem. Em vez de ser vista como uma celebridade distante, ela passou a ser vista como um enigma fascinante. Alguém que guarda histórias que merecem ser descobertas. E convenhamos, existe algo mais irresistível do que um bom mistério? Esse movimento mostrou que, no fundo, não é sempre o escândalo que prende a atenção do público, mas a sensação de que ainda há mais para ser revelado. Yoon-chae, sem precisar forçar nada, conseguiu despertar exatamente isso. Uma curiosidade que move, que prende e que não deixa ninguém indiferente. E é justamente esse poder que explica por que todos ainda falam dela. Mas atenção! Estamos chegando ao ponto final dessa jornada. No próximo capítulo, você vai entender como toda essa onda se transformou em um fenômeno que pode marcar sua carreira para sempre. Depois de mergulharmos nessa história, fica impossível negar: Yoon-chae não está em todos os lugares por acaso. Sua trajetória, marcada por esforço, talento e revelações inesperadas, mostrou que não é preciso um grande escândalo para dominar as conversas. O que realmente fez diferença foi a forma como ela conseguiu despertar algo raro. A curiosidade coletiva, pense bem, todos começaram a falar dela não porque estavam diante de uma fofoca passageira, mas porque perceberam que havia algo mais profundo, algo que merecia ser descoberto. E essa é a verdadeira força por trás de seu nome estar em alta. Yoon-chae mostrou humanidade, mostrou vulnerabilidade, mostrou que por trás das câmeras existe uma pessoa real, com histórias capazes de emocionar, inspirar e até mesmo chocar. Não é exatamente isso que nos faz sentir mais próximos de alguém? O impacto foi tão grande que os fãs passaram a enxergar nela não apenas uma atriz ou uma ex-idol, mas alguém que reflete suas próprias lutas e conquistas. O público se conectou com sua autenticidade, e essa conexão se transformou em combustível para manter sua imagem viva em cada trending topic, em cada comentário, em cada novo artigo publicado. E agora, a grande resposta para a pergunta inicial, por que todos estão falando de Yoon-chae, é simples: porque ela conseguiu ser mais do que apenas uma estrela. Ela se tornou um enigma fascinante, uma história em constante movimento, alguém que desperta não apenas admiração, mas também identificação e desejo de saber mais. E quem consegue isso nunca passa despercebido. Mas a verdade é que essa jornada está apenas começando. O que vimos até agora é só o início de uma carreira que promete muitas outras surpresas. E a única forma de não perder nada é continuar acompanhando de perto cada passo dela. Então agora eu quero saber de você: o que mais
te surpreendeu nessa história? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito ler o que você pensa sobre um Chaeyeon. E claro, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre vamos trazer histórias que mexem com você e revelações que vão além do que todo mundo já sabe. Prepare-se, porque o próximo conteúdo pode te surpreender ainda mais.